Eu passei os últimos 3 anos testando cada dica de produtividade, de gestão de tempo que tem por aí. Então eu trouxe os 5 pequenos hábitos que realmente me ajudaram a salvar mais de 20 horas por semana. São hábitos diários que eu uso para fazer mais no meu dia e extrair mais da minha semana ocupada. E alguns são baseados em ciência e outros só na minha experiência, na minha vivência pessoal. Foi usando algumas dessas estratégias que eu consegui nos últimos anos virar médico, gravar um vídeo por semana aqui no YouTube há mais de 150 semanas, me tornar um bom aluno na faculdade de medicina, treinar na academia todos os dias e ainda empreender, criando meu próprio negócio enquanto eu era estudante, com materiais e questões para outros alunos da faculdade de medicina. Então vamos para o primeiro hábito, que é andar com uma lista de tudo que eu preciso fazer naquele dia. Isso me salva pelo menos umas 4 horas por semana. E toda vez que eu estou num lugar e surge algum tempo, eu posso otimizar para adiantar algumas coisas que eu tenho para fazer. A maioria das pessoas, enquanto está em uma tarefa ou outra, fica no celular ou usa alguma coisa para se distrair, utilizar redes sociais, por exemplo. Isso acontece porque é o caminho de menor resistência, ou seja, o caminho mais fácil a gente seguir. E não tem nada de errado nisso, eu mesmo já fiz isso e faço às vezes. Mas quando é possível, eu gosto de utilizar esses intervalos para adiantar uma tarefa. Isso aconteceu muito comigo durante longos períodos de espera no hospital, mas muitas vezes eu precisava ficar esperando o supervisor, o preceptor do hospital, para checar se a gente tinha passado as medicações corretamente, se tinha observado tudo que precisava nos pacientes. E o tempo para esse chefe chegar poderia demorar 15 minutos ou até 4 horas, como já aconteceu. Ao invés de perder completamente esse tempo, eu preferia investir estudando algo ou adiantando outra tarefa que eu poderia fazer com o meu celular ou com o que eu tinha disponível lá na hora. E essas são as tarefas portáteis. Quando você tem um pequeno intervalo de tempo, não precisam de muita concentração e pode ser usado no celular ou com um simples papel ali na sua frente. Trabalho, gestão de agenda pessoal, estudos ou qualquer coisa que esteja ali ao seu alcance que pode ser adiantado. Tem pessoas que usam para coisas de crescimento pessoal, por exemplo, ler ou ouvir podcast. Uma coisa boa para mim é responder pessoas do trabalho, então muitas vezes eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, eu preciso responder algumas mensagens no WhatsApp, ou trabalhar em alguma ideia de conteúdo, de vídeo, ou responder questões da faculdade, organizar a minha agenda, são algumas das coisas que eu costumo fazer nesses intervalos. Imagine que todo dia no hospital eu preciso esperar 1 hora ou mais de 1 hora lá esperando o preceptor passar. Isso no total da semana pode chegar até 5, 6, até 7 horas, como era na época que eu estava na maternidade e ficava lá de domingo a domingo. Se você considerar isso, são 7 horas por semana. E se a gente economizar esse tempo, a gente pode usar essas 7 horas para várias coisas que vão sobrar ao longo da semana. Você pode produzir conteúdo, que é uma coisa que muita gente tem vontade, mas nunca realmente coloca para frente. Iniciar um projeto que você tenha vontade, ou mesmo treinar, começar a ir para a academia nesse período, ou até mesmo mais tempo para descansar e relaxar. Eu estou falando que como você resolveu aquela tarefa ainda no hospital, no seu trabalho, no tempo livre, você vai conseguir chegar em casa mais cedo e ter menos coisas para fazer. Lembrando que se você quiser usar esse tempo para usar a rede social, não tem nenhum problema. O problema não é utilizar a rede social. O problema é não usar esse tempo intencionalmente e acabar sendo sugado mesmo sem querer. Tá tudo bem acessar. O difícil é ter controle e parar e ver quanto tempo que você realmente está gastando naquilo. Isso sim é difícil. Essa é só uma estratégia para você ser mais intencional com o seu tempo. Uma pequena lista de coisas prontas para fazer em qualquer momento. A segunda dica são blocos de tempo. Essa é uma estratégia que pessoas famosas utilizam muito, tipo Bill Gates, Elon Musk e várias outras pessoas super produtivas. Acontece que se a gente precisa fazer uma coisa, tipo gravar um vídeo, se você der o dia inteiro para fazer aquilo, você vai levar o dia inteiro. Ao invés de que se você fizer outras coisas ao longo do dia e tiver só o período da noite para gravar, você vai conseguir gravar só à noite. E foi assim, inclusive, que eu consegui fazer vídeos para o YouTube, mesmo em semanas que eu passava 80, 90 horas no hospital. Se você separar só um turno ou 2 horas para fazer aquela tarefa, você vai fazer, porque existe um período para entregar aquilo. O nome disso é a lei de Parkinson, que, por exemplo, uma atividade que você precisa fazer, ela vai durar o tanto que você definir que ela deve durar. Se eu começar pela manhã a produzir um vídeo que eu só preciso terminar à noite, eu vou enrolar o dia inteiro até a hora que eu realmente preciso gravar. Ao contrário, que se eu tivesse feito várias coisas ao longo do dia e sobrado somente aquelas 2 horas, eu iria entregar na melhor qualidade que eu ia conseguir naquele momento. E foi assim que eu consegui produzir mesmo em semanas muito loucas.
Óbvio que às vezes não tanto com a mesma qualidade. Quando a gente faz esses blocos de tempo na agenda, esses períodos que a gente precisa fazer uma tarefa, a gente vence um pouco essa lei de Parkinson, colocando limites de tempo para o horário que você precisa fazer aquele trabalho, impedindo que ele se espalhe ao longo do dia e consuma seu dia inteiro. E isso é muito útil no mundo que a gente tem cada vez mais coisas para fazer e menos tempo disponível. Sem contar que os nossos resultados eles não são baseados no tempo que a gente fica fazendo aquilo. Por exemplo, não é quantas horas que você estuda, mas sim a qualidade que você imprime naquele horário. Então você vai perder menos tempo fazendo a tarefa e mais tempo focando na qualidade daquelas pequenas horas ali desenvolvendo a atividade, montando a estrutura. Isso é muito importante. E outra dica também em relação a isso é quando você for organizar, você precisa alocar as tarefas e organizar de acordo com o nível de energia disponível no dia. Esse é um erro que eu já cometi muito. E também não seja irrealista como eu sou e colocar tarefas enormes que duram 4 horas para ser feitas no intervalo pequeno de 1 hora, porque senão você vai só se frustrar e gerar mais ansiedade ainda. Com o tempo, você vai pegando a manha, comece como dá e vai ajustando o tempo necessário para fazer cada coisa. Terceira dica que eu preciso falar para vocês são sobre os distratores que fazem a gente perder tempo. Tiveram períodos que eu passava cerca de 5 horas por dia no celular, ou até mais. E isso não eram horas e horas mexendo nele, mas sim um período ou outro que eu terminava uma tarefa e puxava o celular para fazer alguma coisa. Às vezes eu até estava trabalhando nele, produzindo conteúdo, mas depois eu ficava me presenteando com 5, 10 minutos mexendo na rede social. Eu percebi que esses 5 a 10 minutos que a gente fica gastando, pequenos intervalos de tempo, no final do dia eram 1 hora, 2 horas mexendo no celular, só fazendo alguma besteira. Então eu passei a dificultar o acesso. Eu passei a colocar o celular lá embaixo, lá na sala, dentro do armário desligado. Isso solucionou e me ajudou a resolver os problemas. Muitas vezes eu nem pego nele durante a manhã. Aqui embaixo na sala é o lugar onde eu deixo o meu celular quando eu estou estudando. E aí se eu quiser vir pegar ele, eu preciso descer as escadas e vir aqui buscar o celular. Então fica muito mais difícil de pegar. É claro, eu nunca vou sair lá de onde eu estou estudando lá em cima para vir aqui buscar o celular só para ver alguma besteira. E eu sei que o celular não é o único, mas no meu caso era o principal. Uma dica que eu dou é você perceber quando e como você costuma perder tempo e tentar mudar um pouco aquele hábito. Logo depois que você termina a tarefa, fazer alguma coisa diferente. Uma forma que eu encontrei de não trazer esse hábito ruim para o computador foi colocar o app do Forest aqui no computador e ele navega qualquer outro site enquanto eu estou estudando. Então eu não posso simplesmente abrir o YouTube, por exemplo. Pergunte-se o que você faz de forma desnecessária e pode ser eliminado. Como podemos deixar nossas tarefas ainda mais eficientes? Tem gente, por exemplo, que fica abrindo a conta bancária ou olhando alguma estatística, como eu já fiquei viciado em algumas estatísticas. Veja isso e tente melhorar. Então a quarta dica que eu preciso falar para vocês é sobre somar hábitos. O livro Hábitos Atômicos fala muito sobre empilhamento de hábitos e como que eles fazem a gente criar um ciclo virtuoso. Mas a gente pode fazer uma coisa um pouco diferente e também estratégica. Somar diferentes hábitos, um ativo e um passivo. As coisas passivas geralmente são aquelas que a gente faz meio que no automático. Digamos, dirigir o carro, lavar a louça, caminhar, fazer uma caminhada. Tudo isso são coisas que a gente não precisa estar ativamente gastando concentração, gastando foco, se dedicando naquela atividade. Por outro lado, atividades ativas são aquelas que você precisa dedicar o seu foco e concentração para entender, que é assistir uma aula, ligar para alguma pessoa e conversar no celular, por exemplo. Então o que acontece aqui é que você não tem como somar duas tarefas passivas juntas, não tem como, por exemplo, lavar a louça e ficar caminhando ao mesmo tempo, e não tem como juntar duas tarefas ativas ao mesmo tempo, tipo ficar estudando e ficar lendo um livro também. Não tem como somar essas duas coisas. Só que é completamente possível, em alguns casos, obviamente, juntar essas duas tarefas. Então você consegue fazer uma tarefa passiva e uma tarefa ativa ao mesmo tempo. Digamos, muitas vezes eu vou fazer uma caminhada e eu ligo para o meu colega de trabalho, que trabalha junto comigo na plataforma de medicina, e a gente fica trocando ideia enquanto eu estou caminhando, por exemplo. Ou então, às vezes, eu caminho escutando um vídeo no YouTube. Então, eu consigo otimizar o meu tempo dessa forma. E eu sou completamente contra você ser multitarefas. Então, realmente, só vale a pena fazer isso se for uma coisa que te ajuda. Antes eu tentava estudar, por exemplo, nesse período, mas eu vi que não estava me ajudando muito. Só que essas são atividades simples que você pode, por exemplo, dedicar o seu tempo para crescimento pessoal, escutar um podcast que você diz, poxa, eu não tenho 1 hora para escutar isso
sobre estudos ou sobre produtividade, e tem como você somar esses hábitos. Então é uma forma de você parar de ficar simplesmente adiando e dizer que não tem tempo para isso. A quinta coisa que eu preciso falar para vocês e que eu demorei muito para perceber é que os tempos são diferentes. Esse é muito importante. Eu levei muito tempo para perceber isso. Que 2 horas entre 8 da manhã e 10 da manhã não é a mesma coisa que, por exemplo, nem 10 da manhã até 12 horas, ou, por exemplo, 2 da tarde até as 4. O seu relógio biológico, a sua concentração, os seus níveis hormonais mudam ao longo do dia. Isso é mais uma mudança de mindset. Eu achava que o foco era assim, você acordava durante o dia e era uma linha reta até o horário de dormir. Mas não é assim que funciona. Nem todos os horários têm a mesma importância. Eu tenho muito mais foco e concentração para estudar pela manhã do que em qualquer outro horário. E eu percebo, inclusive, que eu gosto mais de estudar pela manhã e pela noite do que no período da tarde. Então eu coloco os assuntos mais difíceis, as coisas que eu ainda preciso aprender pela manhã e consigo manter momentos mais longos de foco e concentração. Antigamente eu ficava me forçando a fazer uma tarefa independente do horário. Só que isso não funciona. A qualidade e o foco não era o mesmo. Acordar e estar disposto às 5 da manhã não faz parte muito da minha personalidade, do meu cronotipo. O cronotipo é mais ou menos como que funciona o nosso relógio biológico. Inclusive tem pessoas que gostam de acordar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, e isso varia ao longo da vida. Por exemplo, os idosos, eles costumam acordar muito mais cedo. Adolescentes costumam acordar um pouco mais tarde. Então, quando eu mudei isso, agora eu deixo tarefas não muito difíceis à noite, coisas que são mais fáceis para eu fazer. Isso varia um pouco a cada dia na sua rotina e você pode observar como funciona hoje e sair testando as coisas. Estudar à noite, depois estudar pela manhã. Algumas pessoas preferem acordar mais cedo e adaptar isso no futuro. Quando você alinha o seu nível de energia pessoal com o nível da tarefa que você precisa fazer, coisas incríveis podem acontecer. Você multiplica o seu resultado, é mais fácil de agir e as tarefas difíceis vão ser feitas exatamente na hora que você tem mais energia e as tarefas fáceis nos momentos que você tem menos foco. Enfim, esse vídeo para mim é com certeza um dos mais importantes que eu já gravei aqui no canal. São anos de percepções e o que eu posso falar para vocês é não esperar que você consiga implementar todos os hábitos de uma só vez e que vai ser super fácil. Pelo contrário, eu garanto que vai ser impossível fazer isso. Eu passei anos e anos testando, treinando e implementando essas tarefas. Funciona como se fosse na academia. É uma coisinha gradativa. Com o tempo vai ficando mais fácil de aumentar a carga. Mas no começo é difícil demais. Então aqui vai um pequeno passo de como eu sugiro você começar apenas um dos hábitos que eu falei aqui e tentar dominar ele antes de passar para o próximo e adicionar uma outra coisa. Quando você conseguir dominar, você volta aqui nesse vídeo e tenta implementar um outro hábito, escolhe outro para poder colocar na sua rotina. Eu sugiro com certeza você começar com uma pequena lista de tarefas. Pode ser feita na noite anterior ou pela manhã e leve essa lista para todo lugar. Pode tirar uma foto e deixar em casa. Eu gosto mais de deixar a minha aqui em casa. Só que eu já vou em mente sabendo as tarefas que eu consigo usar o celular, por exemplo, para responder. Então, assim que eu tiver um tempo livre ou assim que eu tiver alguma coisa, eu posso adiantar essas tarefas e ganhar tempo. E aí, depois que você fizer isso, você vai atrás de tirar as distrações e ser mais eficiente com a gestão do tempo. Obrigado por assistir esse vídeo. Espero que ele te faça ser mais feliz e produtivo na sua rotina e realmente te ajude. Se quiser ver como que eu organizo o meu dia na prática para ter tempo para tudo, é só clicar aqui ao lado. Eu te vejo nesse vídeo, mas antes de ir lá, clica aqui para salvar esse conteúdo e voltar quando tiver adicionado um primeiro hábito ou sempre que for necessário. Valeu!